Olá, meus amigos, Nélio Tombini, psiquiatra, batendo um papo com vocês com o objetivo de elevar mais intimidade em relação à vida emocional, de vocês terem mais saúde mental. O tema de hoje, ejaculação precoce. Ejaculação precoce, evidentemente, tem que ver com o desejo e a atitude do homem relacionar-se sexualmente. No caso específico, eu vou falar mais em relação às mulheres, mas também ocorrem relações também homossexuais. Alguns homens, já nos preâmbulos, troca de carinhos, toque, ejaculam, gozam. Outros gozam quando vão introduzir o pênis, quando vão começar uma relação sexual, ou introduzem o pênis e em pouco tempo acabam ejaculando. Não conseguem controlar. Importante que se diga de cara, isso não tem nada a ver com problemas orgânicos, físicos, falta de hormônio. Não adianta dar testosterona, não vai funcionar. Isso é uma coisa da cabeça, da cuca, do imaginário. Até tem teorias freudianas, uma teoria freudiana que diria, que tenta explicar como se fosse uma maneira do homem não gratificar a mulher, né? Não se entregar para a mulher, não dar prazer à mulher. É uma teoria, evidentemente, não levem isso muito a sério, porque isso depende de cada um, isso somente tem valor quando uma pessoa vai fazer uma psicoterapia e vai investigar se isso faz sentido. Geralmente esses homens têm problemas de ejaculação precoce desde jovens. A situação mais grave, mais séria, é que as mulheres ficam constrangidas de falar nesse assunto. As mulheres percebem, sentem que o homem goza muito rápido e elas não conseguem ter prazer, porque as mulheres precisam, um tempo mais demorado de uma relação sexual para que possam alcançar o prazer. Elas ficam constrangidas por quê? Porque elas temem que o homem vai jogar na cara delas que elas é que não são boas companheiras. Então elas acabam não falando. E não falando, corre o risco que daqui a pouco elas não falam verbalmente, mas falam pelo corpo. De que jeito? Começam a ter dor para transar, começam a perder a vontade de transar, não tem lubrificação para transar, daqui a pouco na hora de transar pode também sentir algumas dores físicas, que é um jeito de mostrar que não estão satisfeitos. Então é importante falar. Alguns homens, se sentem perseguidos, paranoicos, ficam ameaçados, insultados, como se fosse uma ofensa, quando a mulher fala sobre a ejaculação precoce, sobre a rapidez que eles têm para gozar. E às vezes se defende e acusa a mulher. Não, eu não sou assim, não era assim, é contigo que eu sou assim, isso não era assim com as minhas outras namoradas. Que é uma defesa assim, sem pé e sem cabeça, porque geralmente esses homens são assim há muito tempo. Então isso é importante ser trazido, ser conversado. Evidentemente, como ajudar os homens nessas circunstâncias? Se a mulher não consegue sozinha falar, daqui a pouco procura um terapeuta, um psiquiatra, uma psicóloga e fala sobre esse assunto, pede ajuda para alguém, para ficar, inclusive, assim, mais protegida diante de uma ameaça, eventualmente, de um homem que se ofenda com isso. Então, assim, as terapias também são trabalhosas para as pessoas melhorarem. Existem terapias sexuais como se fosse um passo a passo para o homem não ejacular, e não dão bons resultados. O que nós temos na mão para início de conversa, que eu queria dividir com vocês, é medicação. Tem uma medicação que a gente usa, um grupo de medicações que nós usamos para pacientes depressivos, que elas têm um efeito desagradável para alguns pacientes, efeitos colaterais que retardam a ejaculação. Agora, para os pacientes que têm ejaculação precoce, ajuda. Então, se o paciente consegue, se a pessoa consegue tomar essa medicação e se sentir mais segura, a relação vai fluindo, ela vai se sentindo mais confortável, ao ponto até, de um certo ponto, quem sabe, não precisar mais tomar essa medicação. Claro que eu estou falando aqui em relações que tenham mais consistência, que tenham mais companheirismo, intimidade, afeto, amor, que essas relações que às vezes começam a ir mal, ou já largaram mal e que tem que prestar atenção. Às vezes se o homem sai com uma mulher uma ou duas vezes, uma saída aí assim, extemporânea, às vezes tem ejaculação precoce e as medicações também não vão ajudar muito. Então é importante assim, que vocês busquem ajuda, porque se não buscarem ajuda, a relação vai ficar ruim, o casal vai se afastar
E é importante assim que isso não é demérito para ninguém. Isso faz parte da vida das pessoas. Os índices de homens que têm ejaculação precoce são muito elevados. Então não fico constrangidos, mulheres em falar e homens em aceitar que tem problema. Que isso é um problema que se resolve. Se gostarem, entre no meu canal do YouTube aí, acionem o sino para que quando eu colocar um outro vídeo vocês possam saber que eu estou presente aí. Um abraço para vocês, Nelly Tombini, e obrigado por estarem comigo mais uma vez.